Sei que para muita gente a palavra pandemia só ficou conhecida a partir de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Mas há muito tempo a obesidade é uma pandemia que mata muitas pessoas de maneira silenciosa. Ela é considerada a pandemia mundial do século XXI. Desde 2020, a Organização Mundial de Saúde instituiu que o dia 4 de março seria o Dia Mundial da Obesidade, exatamente para reforçar sobre a grande problemática sobre o tema. A data tem como finalidade disseminar conhecimento, conscientizar a população sobre quais os riscos estão associados à obesidade e como combater o estigma social que cerca a doença. Anteriormente, celebrada no dia 11 de outubro, a data foi alterada para coincidir com a Semana dos Cuidados com a Obesidade, que acontece entre o dia 1º ao dia 7 de março, exatamente nesta semana que estamos produzindo este vídeo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um alto percentual de gordura corporal, fator que em grandes quantidades pode ser porta de entrada para diversos problemas de saúde, como a diabetes tipo 2, a hipertensão e doenças cardiovasculares. Ainda, segundo a instituição, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas e esse número continua aumentando. Estima-se que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2020, cerca de 27% da população sofre com a obesidade e doenças que estão associadas. A obesidade afeta a maioria dos sistemas do corpo. Pessoas com obesidade também têm 3 vezes mais chances de serem hospitalizadas devido ao Covid-19. Muito acima da estigmatização de pessoas obesas, é necessário exercitar o olhar para a compreensão de que a obesidade ela é uma doença, o CID é o 10E66, e merece receber a devida atenção e cuidados como tal. Governos, sociedade e indivíduos devem trabalhar para buscar alternativas para reverter uma crise de saúde que é previsível e evitável. Dependendo do nível de obesidade, uma pessoa perde em média 7 anos de vida em relação a uma pessoa com peso normal. A criança obesa tem 8 vezes mais chance de desenvolver problemas cardiovasculares. E um adolescente obeso, ele tem um risco 3 vezes maior de se tornar um adulto inválido. Galera, entendam que isso não tem nada a ver com depreciação da imagem de um obeso. Pelo contrário, e sim para reconhecer que o problema é sério e questionável. Não podemos romantizar a obesidade, e não é uma questão somente de aceitação, mas também de educação. Inclusive, eu mesmo acredito que para entender sobre a gravidade da doença, a aceitação, a compaixão e a educação, ela vai gerar mais aderência ao tratamento do que apenas apelar pelo risco de morte ou a não aceitação. As doenças crônicas tratadas com uma equipe multidisciplinar têm muito mais chance de obter sucesso comparada àquelas pessoas que sofrem da mesma doença, mas apenas possuem um tratamento superficial, um tratamento convencional normalmente. Acredita-se que um programa educacional ela tem um impacto positivo na vida de indivíduos que sofrem com doenças crônicas. Em países, por exemplo, como a Suécia, a atenção primária se preocupa em dar cursos sobre osteoartrite, que é uma doença que está relacionada à obesidade, e demonstrou bons resultados. Na França, o ensino sobre a doença associado à consulta médica mostrou ser superior à simples consulta médica, para melhorar tanto os sintomas dos pacientes, como também para melhorar a adesão ao tratamento. Um estudo nosso, feito no Hospital das Clínicas, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, com pacientes que também sofriam de osteoartrite de joelho, onde muitos estavam com sobrepesos e obesos, demonstrou resultados positivos naquele grupo que passava por um programa educacional multidisciplinar, comparado ao grupo que recebia somente o tratamento convencional. E a educação não é somente para pessoas que sofrem com a doença, e sim para a sociedade como um todo, inclusive para exigir e propor políticas públicas
que melhorem a vida dessas pessoas. Algumas já existem, mas sabemos que muitas vezes elas são negligenciadas e é importante o conhecimento para cobrar de maneira efetiva os órgãos públicos. Sabemos que uma equipe multidisciplinar ela é imprescindível para o atendimento nesta população. Nem sempre exercícios físicos e alimentação é o suficiente para entender quais são os gatilhos comportamentais que levam a pessoa a ser uma pessoa obesa. Um psicólogo, por exemplo, é fundamental para entender a causa de uma compulsão alimentar, quando esse é o gatilho. No caso de uma compulsão alimentar, se não é tratado, a chance do indivíduo obeso trocar a compulsão de comida por outra compulsão é muito grande. Não é raro um obeso virar vigorexo ou trocar a compulsão de comida por jogos de azar, por sexos, por compras compulsivas. Mas o que a sociedade não pode é acreditar que a obesidade é causada por preguiça e relaxo da pessoa obesa. A obesidade ela é multifatorial e complexa. E se você quer entender mais sobre obesidade e como os exercícios físicos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa população, fique até o final deste vídeo, porque é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se possível, siga o nosso canal, curtam, compartilhem, indiquem para alguém que precise saber dessas informações. Ativem o sininho de notificação, porque sempre que houver um vídeo novo, você saberá em primeira mão. Sabemos que o YouTube ele vai priorizar canais de entretenimento e é muito difícil fazer um canal que passa conteúdo científico crescer sozinho. E analisando os dados do nosso canal, eu identifiquei que metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos no nosso canal. Por isso, eu conto com a colaboração e o apoio de vocês. E depois da vinheta, você saberá muito mais sobre os benefícios dos exercícios físicos para pessoas obesas. Roda a vinheta. Bom, pessoal, eu preparei um PowerPoint aqui para vocês, para reforçar, né, e salientar tudo que nós já iniciamos abordando nesse vídeo, e aqui vai ficar de uma maneira mais didática. A gente vai tentar aprofundar um pouco mais sobre a grande problemática que é a obesidade, que é uma doença multifatorial. Então, para que você entenda, a obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo de excesso de gordura corporal e que vai trazer diversos malefícios para a saúde. Ela deriva de um desequilíbrio crônico entre a energia que é ingerida e a energia que é gasta. E não é causada, na maioria dos casos, simplesmente pela falta de vontade e descuido do obeso. Sabemos que 90% aí das pessoas que são obesas são fatores ambientais e comportamentais envolvidos, mas não é porque simplesmente ela é preguiçosa, né? Não é relaxada, e as pessoas acabam julgando erroneamente. Então, nós vamos entender quais são os mecanismos que também podem influenciar para a pessoa ficar nesse estado de doença crônica. O perfil da obesidade no Brasil, de acordo com o IBGE, né, eles identificaram que a obesidade está crescendo de uma maneira muito rápida no mundo inteiro, tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos. Hoje ela é considerada o principal problema de saúde pública no mundo, e a obesidade em crianças quase quadruplicou nas últimas décadas, né? Existem atualmente mais crianças que são obesas do que crianças desnutridas no mundo, que era um problema, né? Antigamente, o maior problema que nós enfrentávamos era a desnutrição infantil. Hoje a gente está aí por conta de uma má alimentação, por conta do aumento da tecnologia, e crianças comendo alimentos, né, que são um sabor maravilhoso, porém com uma qualidade nutricional muito baixa. Isso está favorecendo as crianças também a se tornarem obesas. E como que é feita a determinação da obesidade, né? Um dos fatores que nós conhecemos é o índice de massa corporal, que é o famoso IMC, é o principal método utilizado aí para a determinação da quantidade de gordura corporal e fornece aí uma medida de peso relativa ajustada pelo peso e a estatura do indivíduo, tá? Então, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? De acordo com os resultados que der o seu IMC, sabemos
que o índice de mortalidade associado ao peso ela é menor na faixa central ali, ou seja, no seu grau de normalidade, mas o profissional ele precisa ter uma certa clareza quando vai usar esse índice de massa corporal. Um exemplo, se eu fizer o meu IMC, pegar o meu peso, dividir pela minha altura ao quadrado, meu IMC vai dar por volta ali de 28, 29, ou seja, eu vou estar classificado como um sobrepeso. E, na verdade, eu tenho mais massa muscular do que gordura corporal. Então, essa classificação, para uma pessoa que tem mais massa magra, ela é inválida. Mas se o profissional analisar e ver que a pessoa realmente tem um maior percentual de gordura, essa medida ela é muito válida ali para classificar o índice. E aí tem a classificação do IMC, se a pessoa está abaixo do peso, está no peso normal, se está com sobrepeso, está com obesidade, obesidade mórbida. Existem aplicativos que vocês conseguem determinar, dá para fazer esse cálculo na calculadora. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser descobrir qual é o seu índice de massa corporal, pode chamar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que vocês podem chamar para uma consultoria também, ok? Sabemos que a mortalidade associada ao peso, ela é menor na faixa central aí da classificação, ou seja, quando a pessoa é classificada ali no índice de normalidade do IMC. Então, tanto o IMC muito baixo como o IMC muito elevado, o risco acaba sendo acentuado para essas pessoas. Como é feita a distribuição anatômica da gordura corporal? E aí, a grande influência sobre os riscos associados à saúde, tá ok? A distribuição da gordura, que é considerada como a gordura androide, ou seja, em forma de maçã, ela é depositada predominantemente na região central do tronco. Ela tem um pior prognóstico, porque ela está muito mais fortemente associada a comorbidades, como diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral. E aqui a gente tem a distribuição anatômica da gordura nas mulheres, que é o tipo de gordura que nós chamamos de gordura ginecoide, tá ok? Que é em forma de pera. Ela é uma gordura depositada predominantemente na região do quadril e ela é relativamente benigna para a saúde, tá? Então, acaba gerando mais agravos à saúde é a gordura androide, que é muito mais comum, né, por conta de questões hormonais em homens. Então, existe o índice cintura-quadril, que é uma forma da gente analisar essa distribuição da gordura da cintura com o quadril. A gente divide, né, ali a perimetria da cintura com a perimetria do quadril, isso vai dar um valor e existe uma tabela de classificação sobre os riscos de você ter agravos à saúde. O ideal é que essa razão, né, essa relação do índice da cintura com o do quadril para mulheres fique inferior a 0,8 e para os homens inferior a 1,0. Então, essa seria a tabela de classificação. Aqui nós temos de acordo com a faixa etária e o sexo, tá? E você pode ter um risco baixo, moderado, alto ou muito alto de ter agravos à saúde por conta desse excesso de gordura. Então, a tabela também que é muito válida para a gente classificar esses riscos aí da pessoa adoecer. Em 2010, publicaram um estudo que falava sobre a circunferência do pescoço, tá? Dizendo que essa circunferência transmitiria com mais precisão a quantidade de gordura corporal, que é aquela gordurinha a famosa barriguinha de chope, né, ou da prosperidade. Quanto maior a circunferência do pescoço, maior o risco de desenvolver aquelas doenças crônicas que nós já citamos, né? Diabetes, lipidemia, apneia do sono, hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral. E aí, existe uma classificação também para homens e para mulheres, tá? E para adultos, o limite seria até 41 centímetros. Acima disso, o risco seria muito alto para desenvolver esses problemas, tá bom? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Gordinho, barrigudinho, pescoçudinho, a gente precisa ter um sinal de alerta, porque essa gordura corporal, ela pode ser muito prejudicial para a sua saúde. E, normalmente, eu trago essa imagem para refletir, tá? Nas aulas que eu falo sobre obesidade, e aí é exatamente para a gente chegar naquele ponto, né, de será que a obesidade é uma causa por conta da pessoa ser relaxada, descuidada, não quer saber de se cuidar? Será? Será que não tem outros gatilhos ali que prende essa pessoa dentro de um corpo gordo, né? Dentro de um corpo com muita gordura corporal? Será que tem alguma coisa, algum agente causal ali que pode dificultar essa pessoa a eliminar gordura? Não dá simplesmente para julgar assim uma pessoa que está acima do peso por conta, achando que ela é uma pessoa relaxada, descuidada, pode ter vários gatilhos.
e com grupos assim, grupos especiais, né, seja ele qual for, trabalhar com uma equipe multidisciplinar acaba sendo mais fácil, porque muitas vezes alguns gatilhos, né, alguns bloqueios são causados por fundos emocionais. E aí um profissional da psicologia ajuda bastante a gente a entrar em situações onde a gente, de certa forma, não teria acesso. Porque você pode fazer o melhor programa de exercício para a pessoa, a melhor dieta, mas se ela tiver um bloqueio, né, infelizmente ela não vai conseguir ultrapassar. E outros profissionais ajudam bastante. A gente precisa trabalhar numa equipe multidisciplinar para conseguir atingir ali todos os potenciais fatores que causam bloqueio. Um médico, né, a gente pode ter muitas influências hormonais. Então, vamos tentar explicar aí quais são esses fatores multifatoriais que a obesidade ela causa. Então, nós sabemos que podem ser fatores genéticos, ambientais, comportamentais, que acaba sendo um dos principais agravantes, né? E também nós temos ali questões emocionais envolvidas. Então, vocês viram na imagem anterior, né, que é uma pessoa magra presa num corpo gordo. Será que realmente é só descuido? Na maioria das vezes não, e não dá para julgar essas pessoas que sofrem com essa doença, porque é uma doença, ele precisa de ajuda e tratamento. Existem alguns mecanismos genéticos, tá? A genética está relacionada com a manutenção de um peso corporal estável através dos seguintes mecanismos, né? Nós temos ali codificação de moléculas que estão relacionadas com a regulação do apetite. Nós temos variação da taxa metabólica basal, ou seja, é o mínimo de energia que seu corpo precisa para a sobrevivência. Algumas pessoas têm esse metabolismo mais lento, que favorece você engordar mais, e algumas têm um metabolismo mais rápido, que isso ajuda a manter o peso corporal. A procura do gene da obesidade acabou gerando ali a descoberta de fortes candidatos, né? Foram pelo menos 26 locos cromossômicos que estão relacionados ao peso e eles foram detectados no mapeamento genético humano. Um deles, que é fortíssimo, é a leptina. Então, a leptina é um hormônio produzido pelo próprio tecido adiposo, tá? Lepto vem do latim magreza, então seria um hormônio que desliga a sua fome, ou seja, que te causa saciedade. Então, você come, aumenta a sua glicemia, aí as células de gordura identificariam esse aumento da glicemia por conta da alimentação e liberaria essa leptina na corrente sanguínea. Então, nós temos ali numa região cerebral, né, que vai controlar nosso centro de fome, saciedade, de sede, sensores que identificam essa leptina e causaria a sensação, né, uma sensação de satisfação. Então, é o que a gente faz quando a gente come, comemos bastante, e aí a gente sente, nossa, não aguento mais. É porque é como se você desligasse esse mecanismo da fome, e essa leptina que é causadora dessa situação. Assim como nós temos um hormônio que vai e age nesse mesmo local que promove a fome, chamado grelina. Então, a grelina, ela vai até esse centro de controle de fome, saciedade, induz você a comer. E acreditava-se que pessoas obesas tinham deficiência na produção da leptina, né? Ou seja, a concentração desse hormônio mantinha uma ótima correlação com o peso corporal, ou seja, quem tinha níveis ótimos de produção de leptina normalmente era magro, porque controlava a fome com mais facilidade e ótima correlação com o peso corporal e automaticamente o melhor percentual de gordura. Verificou-se que alguns camundongos não secretavam adequadamente esse hormônio chamado leptina e esses camundongos eles eram obesos por conta da deficiência desse hormônio, tá? Então aqui nós temos um ratinho normal com uma produção de leptina que estaria magro e um outro camundongo ali que teria deficiência da produção de leptina e ele estaria obeso. Então aí surgiu a hipótese da leptina estar relacionada à obesidade em humanos, tá? Então verificou-se que a obesidade e sua relação com a leptina não decorria da insuficiência da produção de leptina, mas sim de uma menor sensibilidade e sinalização dos receptores de leptina que fica lá a nível cerebral. Outra proteína surgiu ali como um certo candidato a desenvolver a obesidade, que é chamada de miostatina. Né? É uma proteína que ela controla a manutenção da massa muscular esquelética dos seres humanos. E alguns estudos verificaram que a redução dessa proteína poderia aumentar a massa muscular, ou seja, quanto mais miostatina você tem, menor a chance de você ganhar massa muscular.
Se você não tem essa proteína ou ela é inibida, sua massa muscular ela cresce muito mais do que o normal. Aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Nós temos na parte superior um rato normal, que ele tem a produção de miostatina. A gente vê que a massa magra dele é uma massa normal, que seria para o seu tamanho. Embaixo nós temos também um rato da mesma espécie ali. Olha a quantidade de massa muscular que esse rato desenvolveu. Olha o tamanho do peitoral, do braço, do antebraço ali, porque ele não tem essa proteína. Ele sofreu uma mutação que não tem essa proteína que inibe o crescimento muscular. E nós sabemos que a massa magra está relacionada com a taxa metabólica basal. Quanto mais músculo você tem, mais acelerado é o seu metabolismo e menor a chance que você ganhe gordura corporal, tá? Olha a coxa do ratinho com o gene normal na parte superior e com a deficiência de miostatina, né? A coxa do rato ficou parecendo uma coxa de frango, praticamente. Esse aqui é um boi, né? Da raça belga. A gente vê quanta massa muscular ele tem, olha o percentual de gordura dele baixíssimo, então ele também sofre uma mutação genética dessa proteína miostatina. Aqui nós temos um cachorro, a mesma raça, a mesma espécie, só que o cachorro lá de baixo, a foto inferior, ele teve mutação da miostatina e ele fica extremamente musculoso, como se fosse um pitbull, né? Então ele desenvolve muita massa muscular. Esse aqui é o primeiro ser humano que se sabe com essa mutação de proteína miostatina, tá? Nós conseguimos visivelmente ver, olha o quadríceps, né? A coxa desse bebezinho, olha o quanto tem massa muscular, olha a panturrilha desse bebezinho, 7 meses de idade, já tem desenvolvimento de massa muscular fora dos padrões normais, tá? Então, alguns estudos revelaram que, além do aumento da massa muscular, a falta de miostatina causaria aumento na produção e na secreção de leptina. Isso também melhoraria a sensibilidade, né? Tá aí os possíveis benefícios da melhoria da sensibilidade à leptina, causar saciedade e ganhar massa muscular. Talvez explicaria por que tem tanta massa muscular, né? Esses animais aí que a gente apresentou. E isso, né, mais massa magra, melhor saciedade, melhor controle de saciedade, atenuaria ali parcialmente a obesidade e as comorbidades relacionadas à obesidade, como a diabetes, tá? E agentes farmacológicos que bloqueiam a função da miostatina, já que todos esses casos que eu demonstrei para vocês foram uma mutação genética, foi natural, tá? Mas se eu conseguisse bloquear essa proteína através de medicamentos, ela poderia ser útil e ajudaria a desacelerar ou prevenir ali a obesidade. E aí começou a luta atrás de alguns bloqueadores, tá? E alguns estudos demonstram, olha que bacana, que o próprio exercício físico, fazer musculação, inibe a expressão da miostatina. Não anula, mas ela reduz. É por isso que a gente consegue ter ganhos de massa muscular, tá bom? Então, esse estudo demonstrou ali que a expressão da proteína miostatina foi reduzida quando eles faziam um treinamento de musculação, para ganho de massa muscular. Então, há essa evidência, por isso que a musculação acaba sendo um dos carros-chefes ali num programa de exercícios para pessoas que são obesas, porque além de ser segura, a gente conseguir controlar ali a carga, ela tem benefícios não só associados ao aumento do gasto calórico, apesar de ser pouco, mas já é alguma coisa, mas também em relação a mecanismos fisiológicos que podem ajudar a controlar a obesidade. E aí foram, né, em busca de medicamentos inibidores da expressão do gene da miostatina para fins terapêuticos. Descobriram, né, uma substância que pode inibir ali a ação da miostatina, chamada de folistatina, tá? Folistatina é um dos alvos ali que inibe a ação da miostatina. E aí, quando eles conseguiram fazer essa simulação, conseguiram analisar que teve um aumento com a folistatina bloqueando a ação da miostatina de 194 a quase 300% ali de massa muscular. Então, ela realmente ajuda nessa situação, bloqueou a ação da miostatina e também causou hiperplasia, que é o aumento do número de fibras musculares. Então, assim, foi algo que foi bem promissor, algo descoberto que é bem promissor aí, provavelmente futuramente vai ter ali mecanismos, né, agentes terapêuticos que vai ajudar a bloquear a miostatina para fins terapêuticos, tá? Aqui, então, no estudo foi apresentado ali o ratinho, né, que era o controle, então a gente percebe que ele tem ali a massa muscular normal, e aqui foi o que foi usado a folistatina, né, para
a inibição da miostatina, a gente percebe que teve um aumento de massa muscular bem evidente em relação ao rato que tem a miostatina funcionando normalmente. E aí, né, pensando nisso, a indústria de suplementação, aproveitando-se de pesquisas, tenta criar alguma coisa aí que pode ajudar a inibir a miostatina para fins estéticos. Existem alguns suplementos no mercado, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque eles prometem bloquear a ação da miostatina, mas ainda não há uma comprovação científica em relação a se realmente funcionam, mas já existem à venda aí. Temos outros, e aí nós já falamos um pouco sobre o cloto. Aí o cloto ele tem uma certa relação também ali com o metabolismo energético. O cloto é uma proteína produzida nas células dos rins, e ela parece retardar o processo de envelhecimento fisiológico que está relacionado com a idade. Ou seja, ela está associada a maior longevidade. As concentrações plasmáticas de cloto diminuem com a idade. Alguns estudos que inibiram a expressão do gene cloto demonstraram o surgimento de algumas alterações semelhantes ao processo de envelhecimento fisiológico. Osteopenia, obesidade, sarcopenia, calcificação vascular, resistência à insulina, osteoartrite, doença pulmonar obstrutiva crônica, Alzheimer. Por outro lado, exercícios físicos agudos e crônicos podem aumentar a expressão do cloto circulante como efeito profilático ou atenuante de certas doenças crônicas. Mas como isso é possível? Nosso corpo ele é constituído por milhões de células especializadas. Dentro dessas células há um núcleo que contém nossos cromossomos, formados por uma molécula de DNA, onde contém toda a nossa informação genética no corpo. O gene é um segmento do DNA. Só para você ter uma ideia, o ser humano possui aproximadamente entre 20 mil e 25 mil genes nos nossos 46 cromossomos. Nesses cromossomos, temos estruturas nas extremidades conhecidas como os telômeros. Os telômeros ficam mais curtos com o tempo devido à atividade de uma enzima conhecida como telomerase. E o que faz você ativar essa enzima telomerase? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo. Essa enzima muito ativa parece estar associada com uma diminuição da longevidade. Em contrapartida, exercícios agudos e crônicos podem aumentar a expressão do cloto circulante, que tem um efeito profilático, preventivo ou atenuante em várias doenças crônicas. Eu não sei se vocês sabem, nós temos dois tipos de gordura, a gordura branca e a gordura marrom, tá? A gordura branca é aquela gordura, a nossa reserva de energia, que nós temos em maior quantidade no corpo. A gordura marrom é uma gordura que nós temos um percentual muito baixo, aí chega de 2 a 5% do nosso total de gordura, mas ela está relacionada com a taxa metabólica. Ao invés dela armazenar a energia, ela dissipa essa energia na forma de calor. Ou seja, quanto maior a quantidade de gordura marrom no corpo, melhor, porque ao invés de você armazenar essa energia lá na sua gordura branca, você iria dissipar esse excesso de calorias, de energia, na forma de calor. Você iria jogar para fora do seu corpo, iria otimizar ali o uso desse excesso de gordura. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar a nossa gordura marrom, seria benéfica para acelerar o nosso metabolismo. Normalmente, uma pessoa obesa, com sobrepeso, tem um metabolismo lento. E aí, o que a gente percebeu? O cloto ele pode aumentar a expressão de uma proteína chamada FGF21, tá? Essa proteína está relacionada a uma superfamília de proteínas que tem uma mediação endócrina no nosso organismo, tá? E essa FGF21 ela tem uma relação especial devido ao seu papel fundamental na regulação do nosso equilíbrio energético. Ela aumenta o metabolismo da glicose, dos lipídios, além de aumentar a taxa metabólica basal em modelos animais e humanos, tá? Então, existem estudos que foram apontados com essa correlação ali. E o que a gente percebeu? Que o cloto, aumentando a expressão desse FGF21, ele causaria ali o amarronzamento da gordura, né? Ela transforma essa gordura branca em gordura marrom. Então, você há uma transformação de gordura e você conseguindo transformar essa maior quantidade de gordura branca que nós já temos no corpo em gordura marrom ajudaria você ter um melhor controle da sua taxa metabólica em relação ao dispêndio de energia, tá? Então, o FGF21 induz a transformação, né, que é o bronzeamento do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom,
que ajudaria ali a produzir calor e acelerar sua taxa metabólica. Esses agentes genéticos que eu falei são ali os potenciais causadores ali de um possível favorecimento para você se manter obeso. Né? Temos outros, mas eu destaquei ali os principais. Temos outros, mas eu destaquei ali os principais, tá? Mas também sabemos que fatores comportamentais são importantes. Então, por exemplo, fome, né? Nós temos tipos de fomes. Existem alguns especialistas que dividem a fome em fome física, aquela que é necessária para a manutenção da vida, né? Onde a grelina ativa seu centro de controle hipotalâmico ali para causar você a fome e favorecer, lembrar que você precisa comer, tá? E aí nós vamos consumir os nutrientes necessários e ela está saciada. Porém, nós temos a fome psicológica, né? Ela faz que a gente continue a comer além do necessário, mesmo estando satisfeitos ou saciados. E nós também temos a fome psicológica. A fome psicológica faz com que a gente continue a comer além do necessário, mesmo estando satisfeitos. Ou seja, a gente come por compulsão, né? Você está saciado, mas aí você quer continuar comendo. Muitas vezes ela está relacionada a sentimentos como tristeza, ansiedade, alegria, enfim, são vários gatilhos que podem desenvolver essa vontade de continuar comendo, é o que a gente chama de compulsão. E muitas vezes, se você não trata isso, por que, que você tem essa compulsão alimentar? A gente percebe que as pessoas acabam trocando de compulsão. Consegue controlar a compulsão por comida, mas aí vai ter compulsão por exercício, por sexo, por droga, por jogo, por compras. Porque o mecanismo causal da compulsão não é tratado. Por isso que é importante, quando a gente trabalha com grupos especiais, no caso específico do obeso, a gente atender de maneira multidisciplinar, porque todos os profissionais vão colaborar para agir de maneira assertiva para resolver o problema desses nossos pacientes. Então existem, né, esses dois tipos de fome, a fome física e a fome psicológica. A gente precisa tomar cuidado aí para que esse excesso de alimento não prejudique o nosso dia a dia. Possíveis tratamentos, né? Uma das melhores formas de ajudar essas pessoas para prevenir ela se tornar obesa ou a tentar controlar a obesidade através de uma alimentação melhor e a prática de exercícios físicos regulares. E uma das maneiras de tentar ajudar as pessoas obesas é ter uma dieta, né, mais saudável, praticar exercícios físicos regularmente, mudar os hábitos, tá? Isso é importante. Além do emagrecimento, esses hábitos ajudam a melhorar uma série de outras doenças, retardam o envelhecimento, aumenta a autoestima, a sensação de bem-estar, a alegria, né? Sabemos que você vai ter uma série de melhora da sua qualidade de vida, vai reduzir o risco de outras doenças crônicas, vai aumentar a sua taxa metabólica de repouso, que esse é o nosso foco, né? Vai mudar a sua composição corporal. Por outro lado, sabemos que a obesidade é uma barreira para iniciar a atividade física, porque uma pessoa obesa, ela muitas vezes acha que a academia é só para gente sarada, bonita, feliz, né? E a academia é para todos, tá? E ela precisa ser bem atendida. Sabemos que alguns equipamentos não são projetados para pessoas obesas, né? Às vezes a academia, por exemplo, não tem uma balança apropriada para atender uma pessoa obesa, o equipamento não serve, mas sabemos que é possível trabalhar todas as musculaturas do corpo de maneira adaptável, né? Dá para variar os equipamentos. Se um equipamento não serve, a gente consegue trabalhar aquele mesmo grupo muscular de maneira diferente, mas sabemos que é uma barreira o ser obeso em praticar exercícios. A taxa de desistência são muito maiores aí nos primeiros meses, né? Principalmente nos 6 primeiros meses. Bom, sabemos que o obeso ele tem uma imagem corporal negativa, né? Porque causa insatisfação com a própria forma e com o peso, não aceita essa situação, né? Porque acaba com a qualidade de vida das pessoas, a frustração por perdas de peso modestas, porque é um processo longo, árduo, não é um projeto que você vai conseguir em 2, 3 meses, né? Conseguir perder peso. A gente vê falsas promessas de dietas milagrosas, de exercícios milagrosos, mas não é bem assim que acontece. É algo bem lento, gradual e progressivo que muitas vezes causa frustração e desistência, porque é demorado. Então sabemos que essas situações elas acabam sendo ali barreiras para as pessoas iniciarem ou continuarem um programa a longo prazo. Nós temos aqui as recomendações do American College, né? Recomenda-se que combine
consumo calórico com o aumento do gasto calórico, que você tenha um acúmulo mínimo semanal de exercícios, de atividades físicas, quanto mais melhor vai te ajudar. E quando clinicamente indicado, a farmacoterapia ela pode ser usada para perder peso. Tá? Então, são indicações aí que nós temos de guidelines para trabalhar com pessoas obesas. Eu tenho um vídeo nesse canal, é o vídeo número 1, que eu falo exatamente dos erros que as pessoas que querem emagrecer cometem, tá? Então, se você quer saber um pouco mais sobre o papel do exercício na obesidade, dá uma olhadinha. O nome do vídeo é os 5 erros que as pessoas cometem ao querer perder peso, que também serve aí para pessoas obesas. Então, quer mais dicas sobre exercícios, saber como trabalhar, saber como se exercitar da maneira correta? Corre lá e assiste esse vídeo que ele ficou bem bacana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço muito você ter ficado até o final. Espero que de alguma maneira tenha ajudado vocês aí a esclarecer algumas coisas sobre obesidade. Se você gostou, gostaria que você curtisse, compartilhassem. Se possível, é claro, sabemos o quanto é difícil crescer no YouTube e a ajuda de vocês aí, ela é fundamental. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.